claro, quero voltar a um assunto que tem a ver com as instituições no Brasil, que tem a ver com a relação entre os países, que tem a ver com o devido processo legal. E é formidável como a mistura de truculência e de ignorância, inclusive jurídica, essa mistura foi gerando certas teratologias, certas deformações da compreensão do que são as instituições, do que é o devido processo legal, do que é a própria democracia, e em parte considerável da imprensa culpada por isso, à medida que ficou dando voz para delinquentes, como se delinquentes tivessem algo a dizer sobre as leis, sobre as instituições. Você pedir que um golpista analise a Constituição é como pedir que o Marcola analise o Código Penal. Vamos pedir a opinião de Marcola? Por que ninguém pede a opinião de Marcola? Por que ninguém pede a opinião de Marcinho VP sobre o combate ao crime? Por que ninguém pede a opinião sobre chefe de milícia? Se bem que chefe de milícia até anda opinando. Aí começaram a pedir para golpista, analise a Constituição. O que você acha? Não é? Essa coisa fascistada que tomou conta do debate. Não é? E aí, os afascistados foram tomando gosto pela coisa. E ainda agora encontram porta-vozes da imprensa. Vamos ser plurais. Vamos ouvir golpistas. Vamos ouvir aqueles que estão querendo destruir as instituições. Vamos bater papinho com aqueles que estão lá fora tentando punir o Brasil como se isso fosse o papel de um deputado. Você não vai ouvi-los, Rei? Não. Não. Assim como não vou ouvir o Marcola. É questão de lado. Eu tenho lado. Meu lado é a Constituição. Meu lado são as leis. Eduardo se afunda na delinquência e no absurdo. Que Eduardo? Obviamente o Bolsonaro. Vai lá. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro afirmou nesta terça que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, deveria se declarar impedido na investigação contra ele, já que seriam alvo das possíveis sanções que estão sendo articuladas pelos Estados Unidos. Em um texto publicado nas redes sociais, o parlamentar diz que o PGR tem o dever de ficar afastado. Ele escreveu: 1. Gonet afirma que a PGR, por ele comandada, foi incluída por mim no pacote de sanções dos Estados Unidos contra autoridades, entre aspas, brasileiras. Sendo o Gonet uma delas, o PGR é impedido de atuar no caso. 2. O Ministério Público e a magistratura têm o dever legal de se declararem suspeitos ou impedidos. É óbvio o impedimento de um procurador e juiz que se dizem alvo, entre aspas, das medidas pretendidas pelo investigado. E 3. Não existe ameaça de objeto lícito. Se busco punições internacionais baseadas em leis e jurisdições externas, é meio óbvio que o crime de coação é mais um crime impossível, inventado pelos tiranetes que estão sendo legalmente denunciados. Olha a cadeia de burrices e de absurdos aqui que juristas de meia pataca, de meia tigela, que juristas não são, estão soprando ao ouvido desse cara. Então vamos lá. Inventou-se no Brasil a categoria das pessoas que estão acima do Judiciário e do Ministério Público. Quem? Os Bolsonaros. O seu Eduardo Bolsonaro. Então vamos lá, Valho Bene. Eu saio do Brasil, vou lá fora e passo a patrocinar e passo a pedir para os meus amiguinhos republicanos, lá meia dúzia, vamos punir o Alexandre e vamos punir o Gonet também. E vamos punir o Ministério Público. Então, o Ministério Público e a magistratura têm o dever legal de se declararem suspeitos ou impedidos. Ele conseguiu impedir o Judiciário e o Ministério Público. Todo. Ele virou uma categoria acima disso tudo. Não estou irritado. Isso aqui é uma indignação lógica. Eu não estou irritado porque ele vai se ferrar.
Ele vai se ferrar. Olha o que está aqui. Acontece que esse cara está por aí expelindo regras, como se ele fosse um pensador do direito. E no máximo o que se faz é registrar a opinião dele, porque senão nós somos apartidários, nós somos isentos, nós somos contra a polarização. Eu vou dizer de novo, quem vê polarização entre a democracia e o fascismo e se considera no meio do caminho, ou é meio democrata ou é meio fascista. Em qualquer caso é um fascista inteiro. Como é que é? Ministério Público não serve mais para o seu Eduardo? O judiciário todo não serve mais para o seu Eduardo? E aí vem a tese, não existe ameaça de objeto lícito. Mas essa licitude foi dada por quem? Vamos aplicar isso à questão econômica interna aqui, Vólio Bene? Vamos botar os pobres para invadir supermercado? Vamos botar os pobres para invadir propriedade privada? São os mesmos que querem que o MST seja enquadrado como terrorista. Ao que se poderia dizer, eu estou invadindo terra produtiva, mas não existe ato, não existe licitude nisso, porque os meus objetivos são lícitos. Quem disse? Eu. Então eu estou inconformado com aquilo que a justiça decide. Numa democracia, nós não estamos numa ditadura. E aí eu digo, não, eu não quero responder por isso. Todos os meus atos foram praticados na jurisdição americana, não tenho dúvida, solicitando medidas legais sob essa jurisdição. Então o seu Eduardo está dizendo o seguinte, eu reconheço a lei americana como a lei competente para cuidar dos assuntos do Brasil. Ao tentar me intimidar, ameaçando meu pai de prisão preventiva, olha, deixa eu dizer uma coisa, a sorte, Eduardo, a sorte, né? Que não sou eu o magistrado da coisa. Senão seu pai já estaria em cana agora. Porque é ele que está te patrocinando, ele confessou que está te patrocinando. E vocês estão fazendo isso declaradamente. Você disse ontem, aliás, que é para fazer o Supremo recuar. Coação no curso do processo. Escancarada. Não é? Está buscando interferir na instrução criminal. Está fazendo ameaças a todo o poder judiciário. E aí vem o salta-passinhos, essa polarização. Polarização com quem? Com o Supremo? Porque aqueles vagabundos foram lá no ápice da trama golpista, ou no ápice e no seu ocaso, destruiu o Supremo, destruiu o Congresso, destruiu o Palácio da Presidência. Essas pessoas para quem vocês querem anistia. Porque eram manifestações legítimas. Sim, atenção. Agora ele está querendo também que os escritórios de advocacia no Brasil sejam sancionados, é isso que ele está pedindo? Reforço, as sanções neles e nos escritórios de advocacia que dão suporte a eles é fundamental. Vamos destruir também todos os escritórios de advocacia. Olha a que situação chegou. Você tem de ser condenado, tem de perder o mandato
pede a cidadania americana, vira deputado americano, né? Hoje você já é um estafeta, um puxa-saco do governo Trump, você e sua família incapazes até de contestar as tarifas, né? Vejam a degradação. Atenção, alô isentos, vamos bater palminha para eles. Daqui a pouco ele pede punição para a imprensa brasileira também, para jornalista, para qualquer um que, enfim, não esteja de acordo. E a burrice dele, e ele sempre foi de uma burrice muito saliente, de uma burrice que muito pouco econômica. Que ele diz assim, se o que estou fazendo é criminoso, então o governo brasileiro está acusando o secretário Marco Rubio de cometer um crime. Alexandre, Arthur, ele está dizendo que o Marco Rubio está sujeito à legislação brasileira. Sim. É por isso, né? É por isso que vocês acabam despertando certas vocações, como aquele sujeito que agora está chorando, nós vamos ver daqui a pouco, lá nos Estados Unidos, se dizendo perseguido, inclusive pelo governo americano, diz que está comendo lixo, porque tentou dar o golpe aqui, fugiu, não conseguiu, agora está lá. Né? Pedindo a sua ajuda, Eduardo, e evidentemente você não vai ajudar, né? Tá aí. Vamos ver, Eduardo, estou esperando os seus colunistas aqui ficarem puxando seu saco. Falando, mas também o Alexandre exagerou. Né? Como consta, exagerou quando falou Paulo Rebelo. Se o senhor continuar nessa, o senhor vai ter voz de prisão por debochar do tribunal. Que estava debochando. Isso vai além, né? Isso vai além de tudo que há de razoável, de sensato, de tudo. Né? E também estão um pouco desesperados, porque a direita está se organizando, né? A direita está se organizando muito além desses caras, que já perceberam, né? Os líderes direitistas já perceberam que por aí não vai dar. Né? E o Eduardo fica plantando, e no PL fica plantando, não, com isso o Eduardo se fortalece para a presidência da República. Se fortalece? Nessa toada, ele estará inelegível. Porque, afinal de contas, hoje a tarefa dele, confessa, é anular o Judiciário brasileiro e o Ministério Público. Atenção, Ministério Público! Declare-se, Ministério Público! Sou suspeito para analisar os casos da família Bolsonaro. Judiciário, sou suspeito para analisar o caso da família Bolsonaro. Então quem analisa? Ninguém. Deus, Trump, Marco Rubio. É isso que dá aplaudir para maluco dançar. Não é isso? É isso que dá. No fim da noite, o maluco bebe demais, sobe na mesa, começa a dançar e a turma aplaude. Tá aí. Fica achando que é gênio. Assim, consta que ele está pedindo sanções para todos os ministros, menos para 3. Por Nunes Marques, por André Mendonça e por Luiz Fux. Luiz Fux, evidentemente, ninguém tem culpa, né? Quando, assim, quem põe a gente num determinado grupo, a gente não pediu. Mas quando isso começa a ser recorrente, Luiz Fux, é o caso de perguntar onde eu estou errando, né? Eu não posso responder pelos imbecis que eventualmente me aplaudem, né? Se tem imbecil. Se bem que não tem, graças a Deus. Hoje não tem. Já teve, mas hoje não tem. Mas se tiver, e se começar a ser recorrente, é bom você falar assim, o que será que eu estou fazendo, hein? Para despertar a simpatia de canalha.
Ai, que radical. Sou radical defensor da democracia, radical defensor da Constituição, radical defensor das leis. E do Estado de Direito. E do devido processo legal. Que está sendo cumprido rigorosamente. E o Supremo Tribunal Federal, né, está acompanhando ali com Itamaraty a situação do Alexandre, vendo, não sei o que, tem que acompanhar, saber o que está em curso. Né? As redes sociais estão por trás dessa história do Alexandre. Aliás, Alexandre, o homem que vai ser sancionado porque Vólio Bene não respeita as redes e as pessoas nas redes. O governo Trump, que quer suspender a entrada de novos estudantes estrangeiros. Agora, Vólio Bene e Arthur, um dos critérios que eles vão usar vai ser investigar as redes dos estudantes. A pátria da liberdade de expressão. Né? Então, aqui no Brasil, eles querem pessoas cometendo crimes nas redes. Práticas que, segundo o Código Penal brasileiro, são criminosas. Mas aí fala, como está na rede, então crime não é. É. Agora, se for aqui, política do Trump, aí não. Aí não, aí nós vamos expulsar professor que não concorda com a gente, aí nós vamos expulsar estudante que não concorda com a gente, nós não vamos nem deixar entrar, e vamos punir as universidades, hoje, novo pacote de punição, e vamos punir as universidades porque algumas não estão rezando segundo a nossa cartilha. É o que eles entendem por liberdade de expressão. As big techs, não, toda liberdade de expressão e tal. Vai o Bezos, dono do Washington Post, e diz, não, aqui só artigo que concorda com o governo Trump. Não tem mais artigo contra. Liberdade de expressão. É isso. Pelo critério aqui, não passa.